Mais um vexame na Libertadores do Corinthians. E a gente tá aqui atrás de um título de Paulista para salvar o nosso início de ano. Pessoal, já não esquece de se inscrever no canal, deixa o seu like, compartilha para todo mundo e vamos pro vídeo. Pessoal, é muito difícil falar do Corinthians nesse momento, falar sobre o que foi essa eliminação pro Barcelona de Guayaquil na quarta-feira. Ao contrário de muitos colegas meus aqui no YouTube, eu não gosto de fazer meus reacts, não gosto de gravar na mesma noite ou no dia seguinte, porque eu ainda me sinto de cabeça cheia. Eu me sinto ainda muito chateada, decepcionada com o Corinthians quando acaba de acontecer uma eliminação ou uma derrota nossa, dolorida que seja. Então o que aconteceu foi que na quarta-feira eu gravei o meu último vídeo falando que dificilmente a gente se classificaria. Eu não acreditava de fato que a gente conseguiria essa classificação por não fazer gol, mas por tomar gol. E que bom que foi o contrário. A gente não sofreu gols, mas a gente enfrentou uma defesa muito mais sólida do Barcelona do que a gente tinha lá, né, no Equador. Então isso foi o nosso principal motivo de não ter alcançado os 3 gols aí na quarta-feira, mas tem mais motivos, tem mais motivos. Eu falei da defesa sólida do Barcelona, mas isso só aconteceu depois do segundo tempo. No primeiro tempo, eles vinham com a mesma formação tática lá do jogo no Equador, sem nenhuma grande surpresa em relação a posicionamento defensivo. Não ter feito mais gols foi uma falha basicamente do Corinthians de pontaria, de criatividade, de concretização de jogadas do que necessariamente de uma postura maravilhosa e uma situação de jogo incrível que o Barcelona fez na Neoquímica. Não foi. O que eu vi foi um Memphis apagado, que não puxou a responsabilidade de camisa 10, por mais que eu não esteja crucificando o Memphis, eu não acho ele o pior jogador do Corinthians nesse momento, não acho que ele tenha comprometido nada, simplesmente ele está apagado. Ele não está jogando como jogava no ano passado. Ele não está tendo protagonismo de um camisa 10. Né? Não vou entrar aqui no mérito da discussão do Garro, camisa 10 e do Memphis. Eu acho que isso é uma questão contratual, uma questão que se acerta ali entre os dois. Para o Corinthians, a camisa 10 nunca foi tão relevante, de fato, tanto quanto a 8. Então eu não vou entrar aqui nesse mérito, mas simplesmente dizer que o Memphis ele decepcionou. Hoje a minha posição como torcedora do Corinthians, né, que gosta de ver os jogos, é Memphis banco. Ponto. Eu acredito que hoje, pelo que vem apresentando no início da temporada, o Thales Magno tinha muito mais perfil de começar jogos com o Yuri Alberto do que o Memphis Depay. Então, não colocaria ele hoje como titular do Corinthians porque está abaixo. E vou dizer mais. Ele não está fora de forma. O Memphis está numa forma assim absurda, física, tá? Tá fininho, tá magrinho, tá atlético. Cara, não é gordura, não é forma física. Isso é desempenho técnico, é tático. Não tá rendendo, não tá legal. Ele pegava a bola estourava no pé dele e sabe lá Deus onde ia parar. Os chutes, cara, dava até um desespero, porque toda vez que ele chutava ou era errado, era na mão do goleiro. Então, minha crítica a Memphis Depay se resume só a isso nesse momento. Do resto do time, a gente sabe que a zaga se encontrou com Félix Torres e Gustavo Henrique. Ponto. Ali há uma controvérsia entre Bidu e Anguilhéry, né? Mateuzinho não tem reserva para ele, então é uma lacuna que o Corinthians tem de lateral direito. Não temos um reserva para o Mateuzinho à altura ou melhor do que ele. Dupla de volantes, Raniel e Martinez mataram a pau, é isso mesmo, segurança, saída de bola ok com o Carrillo. O Carrillo pra mim ele não é nem mais só um volante, né? O pessoal fala, o Neto falou que entramos covardes com 3 volantes. Não, eu acredito que o Carrillo hoje ele joga muito mais como um coringa, que ele cai ali às vezes pela ponta esquerda, fica no meio, volta para ser volante. Então assim, a gente tem essa diferenciação ali no meio campo com essas 3 peças. Então eu colocaria que entramos com 2 volantes e aí aos 30 minutos do primeiro tempo
Quando o Ramon Dias percebeu que a gente tinha muito mais ímpeto de ataque e estava sofrendo pouco em termos de contra-ataque e ataques do time do Equador, ele trocou para o Romero, o que eu achei uma péssima substituição. Por mais que o Romero seja um cara que ali tem os seus momentos de brilho, de decisão, de fazer gols, etc., ele não entrou bem, Memphis não entrou bem. Infelizmente o Yuri Alberto teve poucas oportunidades e as que teve não concretizou. Eu acho que seria um jogo pro Thales Magno ter entrado no início, sabe? Ter colocado garra. Coronado acho que tá sumido, não sei pra onde ele anda. Dizem que tá lesionado, enfim. Garro jogou no sacrifício, fez o que pôde fazer. Então, as minhas críticas aqui mais direcionadas à performance dos jogadores do que ao esquema tático. E veio aqui dizer que eu acho que pela primeira vez eu vi uma postura tática montada pelo Ramon Dias quase que perfeita. Não critico o fato dele ter entrado com o Raniel e o Martinez, não critico, porque a gente não saberia qual seria a postura ali do Barcelona de Guayaquil, a gente não sabia se eles iam se defender e partir no contra-ataque e ter ali aqueles dois homens ali para fazer a contenção e o desarme, mas não foi isso que a gente viu. Eles eram, gente, assim, me desculpa, mas quando o Corinthians, aos 30 minutos do segundo tempo, estava ganhando só de 1-0, eu sentei aqui e perguntei como que a gente levou 3 gols desse time. Como? Assim, o que aconteceu? Porque o time do Barcelona de Guayaquil, ele se... Olha, se ele passar da primeira fase da Libertadores na fase de grupos, eu aplaudo. Porque eles são muito ruins. Eles não conseguem fazer uma ligação de cruzamento rápido, de contra-ataque. Tem um ou dois ali que se destacam. Corosco é muito bom. Agora o resto é muito ruim, eles são muito fracos, os zagueiros não são técnicos, os zagueiros são tipo uns brutos, muito mais na força, muito mais na cavalice do que na técnica. Então me admira e é uma vergonha, pessoal, é uma vergonha. Não venham dizer que não é um vexame, porque pra mim é um vexame. O Corinthians fez um final de 2024 no gás, bonito, se recuperando, fez de tudo para se classificar para Libertadores. E no final a gente viu que faltou brilho, faltou vontade, faltou técnica, faltou muita coisa. E para mim é uma tristeza muito grande, né, olhar os noticiários desde quarta-feira até hoje e ver Bahia, ver Botafogo, ver São Paulo, Palmeiras e a gente não está lá na fase de grupos da Libertadores. É um sentimento de vergonha com, sei lá, com tristeza. A gente tinha tudo para estar lá no grupo da Libertadores, mas ao mesmo tempo sobrou a Sul-Americana, né, que é o prêmio de consolo. E é isso. Eu sinceramente, sobre o Paulista, eu vou falar agora. Eu, como já tinha falado em outros vídeos, eu não considero o Paulista o grande campeonato, a nossa boia de esperança do ano. Muito pelo contrário, é uma pré-temporada de luxo. E enfrentar o Palmeiras nesse momento é uma incógnita, porque aí a gente tem a arbitragem tendenciosa pro lado do Palmeiras, que pra mim a gente entra com um jogador a menos, porque com certeza ele vai expulsar alguém, né? Com certeza o Klaus vai expulsar. E a gente entra com menos favoritismo contra o Palmeiras, por mais que a gente tenha feito uma boa partida na quarta-feira. O que resta pra gente agora é arrumar a casa, contratar peças, porque nós precisamos de um atacante de área, pelo menos, porque a gente não tem, um lateral direito reserva, porque a gente não tem, e Coronado decidir se vai jogar ou se não vai no Corinthians, porque nos momentos que a gente precisa, ele se esconde, né? O Garro com dores no joelho, mas a gente não pode contar com o Coronado. Isso é ruim, isso é muito ruim. Minha expectativa pro título paulista, tomara que a gente ganhe. Tô torcendo para que o Corinthians seja campeão paulista, pelo menos depois de 4 anos, mas a gente tem que lutar contra o time do Palmeiras, contra a Federação Paulista e contra a arbitragem. Mas é isso, eu acredito no Corinthians e vai Corinthians!